Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos começar a série de mensagens sobre passar por provações com perseverança. Nós precisamos entender, precisamos aceitar que sempre vamos estar passando por provações, por lutas, dificuldades, perseguições, até às vezes calúnias, mas nós precisamos ter perseverança e confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que não falha, esse Deus que não mente, esse Deus que está sempre do nosso lado. Hoje eu quero falar sobre José. José foi uma pessoa que passou por muitas provações, passou por cada situação difícil de um ser humano entender, aceitar, não reclamar. Primeiro, José foi jogado em uma cisterna pelos irmãos. Depois ele foi retirado da cisterna e foi vendido. Os irmãos de José venderam o próprio irmão. Você imagina o que é ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser traído pelos seus próprios irmãos. José foi vendido como escravo. José tinha 17 anos apenas, 17 anos. Foi vendido como escravo. Chegando lá no Egito, Potifar colocou ele como mordomo da casa. Porque Potifar viu em José um homem de Deus, um homem que tudo o que fazia prosperava. Então, José, mesmo sendo vendido como escravo, foi trabalhar como mordomo. Isso para ele é algo que, ou para qualquer um de nós, difícil de aceitar. Ser vendido, traído pelos próprios irmãos, como escravo, vendido como escravo. Chegando lá, trabalhando para Potifar, ele sofreu também outra coisa, a calúnia. A esposa de Potifar tentou seduzir José, deu em cima de José, não conseguiu nada com ele porque ele era um homem fiel, um homem íntegro, justo. E aquela mulher, por não gostar disso, ela levantou a calúnia contra José, disse que ele tentou agarrá-la. Por causa desta calúnia, desta acusação, José agora foi preso. A gente vai ver essa história de José a partir do capítulo 37, que ele é vendido. No capítulo 39 de Gênesis, ele agora sofre essa calúnia. No capítulo 40, agora ele está preso. Você imagine um homem de Deus ser vendido pelos irmãos, ser caluniado de uma coisa que ele não fez e agora está preso. Mas em nenhum momento a gente vai ver José reclamando, questionando seus direitos. José ficou preso um tempo. E depois que José sai da cadeia, lá no capítulo 41, agora Potifar mostra que realmente José é um homem de confiança, um homem de Deus. E Potifar coloca nas mãos de José uma missão de administrar agora ali o Egito durante 14 anos. Por que 14 anos? Porque Potifar teve um sonho e ninguém conseguia decifrar. Era 7 espigas magras comendo 7 espigas cheias, 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E ninguém conseguia decifrar esse sonho e José decifrou. Eles, olha, vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca aqui no Egito e em toda a região. E Potifar confiou a José administrar esses 14 anos. Os 7 anos de fartura é fácil, né? Mas é preciso ter sabedoria. Quando a gente está na fartura, precisamos ter sabedoria, ter perseverança, saber como é que vai lidar com a fartura, com a bonança. E José administrou 7 anos de fartura. Administrar sim, porque não é fácil,
Nem todo mundo consegue administrar suas finanças. E depois desses 7 anos de fartura, agora vem 7 anos de seca. José agora foi provado que era um homem de Deus. E durante os 7 anos de seca, José soube administrar agora os 7 anos de seca. Então, quando José está administrando esses 7 anos de seca, passando por essas provações, todo aquele povo, e aí os irmãos de José procuram José sem saber que José agora era o governador do Egito. E José recebe seus irmãos sem os irmãos saber que aquele era José. E aí José faz aquela revelação para seus irmãos. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Mas Deus tinha um propósito. E José agora era governador. José agora tinha 30 anos de idade. Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele só tinha 17 anos. 13 anos depois, 14 anos depois, José agora era governador. 30 e poucos anos de idade, ele já era governador do Egito. Então a gente precisa aprender a lidar com as situações, a bonança, a riqueza. Nós precisamos saber administrar isso aí. Isso também chama-se provações, com perseverança. E José foi um homem de perseverança. Quando José diz para seus irmãos que ele é José, ele abraça seus irmãos, ele perdoa seus irmãos e recebe seus irmãos e manda chamar toda a sua família para junto dele. As provações que José passou foi algo extraordinário. E no final ele agora perdoa seus irmãos, recebe seus irmãos, acolhe seus irmãos ali do lado dele. A gente precisa aprender, passar por todo tipo de provações. José foi traído, José foi caluniado, José foi preso. E José aprendeu a administrar na fartura e na escassez. Nós precisamos também passar por essas provações, quando a gente tem realmente alguns bens materiais, quando nós temos um emprego bom, quando nós estamos no bem bom, precisamos aprender que esse bem bom também pode chegar o tempo de escassez. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala sobre o tempo. Há tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir e tempo para derrubar, tempo de paz e tempo de guerra. E José soube passar por todos esses tempos, o tempo que foi traído, o tempo que foi caluniado, o tempo que ficou preso e agora o tempo de administrar, o tempo da bonança e o tempo da escassez. E aí chega o tempo de José receber seus irmãos e perdoá-los e ficar junto dele ali. Então nós precisamos aprender a passar por provações para ser aprovado por Deus e depois receber a coroa da vida. Com 17 anos, José foi vendido como escravo. E agora com 30 anos, ele é o governador do Egito. É assim que Deus honra aqueles que sabem passar por provações com perseverança. Receberá a coroa da vida. Deus honra aqueles que são íntegros, justos e fiel para com Ele. Que Deus nos abençoe e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações e nós vamos aprender durante a semana com os personagens da Bíblia o que é passar por provações com perseverança. E depois de ser aprovado, receberemos a coroa da vida, a vitória que Deus tem para cada um de nós. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.